Olá, Igreja Congregacional de Higienópolis, graça e paz, queridos, é o pastor Rogério falando com vocês, e aqui estamos reunidos para estudar a lição da nossa escola bíblica, e a lição vai ser a lição número 13, com o título A Vida no Espírito. O texto base dessa lição encontra-se em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Por amor ao tempo, eu vou ler apenas os primeiros 4 versos e depois vou finalizar ali com a leitura no verso 41, que diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Verso 41. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Esse é o texto base dessa lição. E nós precisamos entender algumas coisas aqui que são muito importantes. Tal qual o nosso organismo, que depende de oxigênio, a vida cristã depende do Espírito Santo. Não é? Ele é quem nos sustenta a fé e oxigena a nossa espiritualidade. Não é? É esse Espírito que vivifica a igreja. E nesse relato de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, nós percebemos que uma nova época foi inaugurada, é a época da ação do Espírito Santo na igreja. Tanto é que alguns comentaristas dizem que o livro de Atos não deveria ser chamado Atos dos Apóstolos, mas sim Atos do Espírito Santo. Então, nós percebemos de uma maneira muito clara que esse relato de Atos dos Apóstolos como um todo, ele demonstra de maneira muito clara a ação do Espírito Santo através da igreja, através dos seus servos e servas. E também em Atos 2 a gente percebe ali o contexto do nascimento das primeiras comunidades cristãs. A gente percebe a atuação do Espírito Santo nessas comunidades, a gente percebe a transformação que ele produziu, e a gente vê então o cumprimento de uma profecia antiga do Antigo Testamento, a profecia de Joel, onde dizia que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. E isso de fato aconteceu ali durante a festa de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa. Jerusalém estava cheia de visitantes que vinham de diversas partes daquele mundo conhecido, e com o derramamento do Espírito que aconteceu exatamente naqueles dias, os discípulos e todos os demais ali que se encontravam naquele cenáculo, ao serem cheios do Espírito Santo, a primeira atitude que eles tiveram foi de pregar esse evangelho nas mais diversas línguas de todos os que estavam presentes em Jerusalém. Então a gente percebe claramente essa presença do Espírito que capacita, que dá ousadia para as pessoas pregarem o Evangelho, a fim de que todos possam ouvir a respeito de Jesus. E a partir de então, a vida no Espírito, ela não era mais um privilégio de alguns, mas um direito e uma bênção concedida a todos os que se esvaziam de si mesmos e se deixam encher pelo Espírito Santo, derramado sobre toda a carne. E viver no Espírito é um dos grandes desafios da vida cristã, que gera experiências que podem nos renovar e dinamizar a nossa vida. Mas qual o significado da vinda ou do derramamento do Espírito Santo? Em primeiro lugar, é o cumprimento de uma promessa. Eu acabei de citar há pouco o texto de Joel, o profeta Joel, que disse que
derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Está lá no livro de Joel, no capítulo 2, o verso 28, não é? E essa profecia, ela tem um significado da universalização da mensagem de salvação. Em Pentecostes, quando a gente percebe o cumprimento dessa promessa, a gente também traz à memória que o próprio Jesus havia anunciado a vinda do Consolador, que o Espírito Santo haveria de ser derramado. Então a gente percebe que no cumprimento dessa promessa, Deus foi fiel em todas as suas promessas, não é? Então o significado da vinda do Espírito Santo é o cumprimento de uma promessa. Ele significa a fidelidade de Deus de cumprir aquilo que ele havia prometido. Mas também o derramamento do Espírito significa um marco histórico, inaugural e definitivo, não é? Esse episódio, ele marca a história da igreja, não é? Mesmo os extraordinários fenômenos relacionados no texto, eles devem ser interpretados como marcos da obra inaugural do Espírito Santo, assim como foi com o povo de Israel, quando atravessou o Mar Vermelho a pé enxuto, quando caiu o maná do céu e todos os outros milagres que foram feitos de maneira única para aquela determinada época histórica. O dia de Pentecostes também ele tem esse evento histórico comemorativo inaugural, cheio de evidências da ação poderosa do Espírito Santo, não é? E ele sela de uma vez por todas a presença e a atuação do Espírito Santo no mundo. Também significa não apenas o cumprimento de uma promessa ou um marco histórico inaugural na vida da igreja, mas também significa que essa promessa é extensiva a todos. O Espírito Santo, ele assume a sua missão na vida do cristão, na vida da igreja e também a sua atuação no mundo. Afinal de contas, ele foi derramado sobre toda a carne. E a gente pode perceber a ação do Espírito Santo em tudo o que é feito. Bem, a gente falou sobre o significado da vinda do Espírito Santo, mas vamos falar agora um pouco sobre o significado prático da vida no Espírito Santo. Preste atenção, não vai confundir. Eu disse o significado da vinda do Espírito, primeiro ponto. Agora, o significado prático da vida, não é vinda, ok? Da vida no Espírito Santo. A gente percebe nesse texto de Atos 2, bem como em todo o livro de Atos dos Apóstolos, que o Espírito Santo ele fortaleceu e capacitou a igreja para enfrentar perseguições e toda sorte de provações, sinais, maravilhas, coisas fantásticas marcaram a vida desses homens e mulheres que resolveram viver pela fé e ter uma vida cheia do Espírito Santo. Então, a ação do Espírito Santo, ela encoraja os crentes a cumprir o propósito de Deus. Ele exerce essa ação poderosa na vida dos crentes. Afinal de contas, é ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo, conforme relatado lá no Evangelho de João, no capítulo 16, os versos de 8 a 10. O Espírito Santo também ilumina. João 3, de 5 a 8, ele regenera. Tito 3, os versos 4 e 5, ele santifica. Gálatas, capítulo 5, os versos 16 a 18, ele transforma. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18, também faz parte da missão do Espírito ensinar. João 14, 26, prescrutar. 1 Coríntios, capítulo 2, o verso 10, interceder. Romanos 8, 26 e 27. É fato que ninguém pode manipular ou controlar o Espírito, mas existem expressões bíblicas que devem chamar a nossa atenção
no nosso relacionamento com Ele. Por exemplo, em Efésios 4, verso 20, diz para que não entristeçamos o Espírito de Deus. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 19, diz para a gente não apagar o Espírito. Né? Então, essas referências nos dizem que é possível, ainda que tenhamos o Espírito Santo habitando em nós, é possível viver de maneira a contrariar a sua vontade, não é? E é por isso que a palavra de Deus nos recomenda a andar no Espírito, a se encher do Espírito, como a gente percebe em Gálatas capítulo 5, de 16 a 26, e também em Efésios no capítulo 5, verso 18. Não é? Mas eu queria dizer para você que o Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo, como cumprimento de promessa, como um marco histórico na vida da igreja, como uma promessa extensiva a todos, especificamente de uma maneira muito prática, não é? A vida no Espírito Santo deve ser algo que eu e você devamos experimentar no dia a dia, não é? Precisamos nos encher do Espírito, precisamos aprender a viver no Espírito, precisamos aprender a caminhar no Espírito. Afinal de contas, esse texto de Gálatas diz que o Espírito se opõe às obras da carne, para que porventura não façamos o que seja do nosso querer. Então, nós precisamos de fato levar uma vida no Espírito, ser crentes espirituais e não crentes carnais. O suíço René Pache afirma que é pela morte do nosso eu e pela comunhão cada vez mais íntima com o Senhor que o Espírito Santo pode nos comunicar toda a sua força. Esta opera pela fé, mas nem sempre é alheia à luta com o eu. No que nos diz respeito, não devemos procurar imitar as experiências que qualquer outra pessoa tenha tido, porque cada um recebe do Deus soberano uma vocação particular. Essa é uma citação do livro A Pessoa e Obra do Espírito Santo, desse suíço René Pache. A igreja só pode cumprir com eficácia a sua missão se ela estiver aberta à direção do Espírito. A ação dinâmica e criativa do Espírito produz frutos espirituais em contraposição às obras da carne. E se vivemos as obras da carne, o fruto dessas obras, bem descrito ali em Gálatas, eu vou ler, eu acho que vale a pena. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Gálatas, capítulo 5, de 16 a 26. O resultado prático disso para a nossa vida é o seguinte: se andamos no Espírito, então
apresentaremos os frutos ou o fruto do Espírito com diversas características em nossa vida. Se nós não andamos no Espírito, então vamos andar na carne. E o fruto disso é essa lista de coisas repugnantes, horríveis, que vão fazer parte da expressão natural de nossa vida. E eu particularmente acho uma tragédia, não é, ver crentes em Cristo Jesus que deveriam estar vivendo no Espírito, cumprindo a sua missão no mundo, não é, recebendo de Deus os seus dons e ministérios, se dispondo a servir o Senhor, a servir o próximo, a transformar o mundo. Eu acho uma lástima que crentes, ao invés de experimentarem isso, estejam vivendo em prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias. É lamentável isso. E não é à toa que muitas vezes a igreja não consegue cumprir bem a sua missão no mundo, porque os crentes são mais carnais do que espirituais, estão mais cheios de si mesmos do que cheios do Espírito Santo. Quando cheios do Espírito Santo, recebemos dons e ministérios. E sujeitar-se à ação do Espírito, esse é um ponto que a lição menciona que eu acho interessante, envolve dispor a vida para servir a igreja, para servir ao próximo, para servir o mundo, para fazer desse mundo um lugar melhor. E eu quero encorajar você a ter uma vida cheia do Espírito Santo. Essa é a nossa lição e eu vou deixar aí agora, né, na tela para vocês 3 perguntas. E vocês vão, aí na sala da casa de vocês, onde vocês estão reunidos agora, vocês vão conversar sobre essas 3 perguntas, que são uma forma de você aplicar o conteúdo da lição para a sua vida. Eu espero que seja bem produtiva essa conversa entre vocês e que o Espírito Santo possa guiá-los e ajudá-los a aplicar todo esse conhecimento